Que o Senhor possa te usar nessa manhã poderosamente. A paz do Senhor Jesus, amém? Intercedam aí por mim, que eu estou nervosa. Glória a Deus. Amém? Vamos orar? Senhor, mais uma vez estou aqui diante de Ti. Clamamos a Tua presença, Senhor. Sabemos que o Senhor já se faz presente aqui. E eu clamo, Pai amado, a Tua presença neste altar. Espírito Santo, eis-me aqui. Me usa de maneira que Te agrada. Que seja feita a Tua vontade neste lugar. Não que seja a minha vontade, mas a Tua, ó Deus. Senhor, o Senhor sabe da minha incapacidade. Mas assim como o Senhor fez com Moisés, ele teve medo, ele teve temor. Eis-me aqui, ó Deus. Assim como o Senhor colocou palavras na boca dele, coloca na minha também, Pai. Porque eu quero ser instrumento para o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vieram preparados para ler? Vamos lá, então. A gente está na campanha, né, sobre dons, sobre fruto e dons do Espírito. O fruto do Espírito define o que um discípulo é. Os dons do Espírito definem o que um discípulo faz. O fruto do Espírito são atitudes, são usados para relacionamento com Deus e com o homem. Os dons do Espírito são a capacidade de realizar coisas, são usados para as tarefas e propósitos que temos a realizar. Amém? Todos nós temos o fruto do Espírito, a gente só precisa deixar florar, amém? Quando estamos cheios do Espírito Santo, de Deus, o fruto surgirá de modo natural. Os dons são dados e o fruto é desenvolvido. Os dons identificam o que fazemos. O fruto mostra quem somos. Amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Para a gente entender um pouco melhor, a gente vai começar do 16. Amém? Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sobre a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio.
Contra essas coisas não há lei. Amém? Será que nós estamos debaixo da lei ou nós estamos livres? Glória a Deus. Aqui a gente sabe, né? Nós já sabemos de todas essas coisas que o fruto da carne, né, é o que nos afasta de Deus, mas o do Espírito é que nos aproxima de Deus. Amém? Eu anotei algumas características, né, dos frutos do Espírito e do fruto e os dons. Glória a Deus. O fruto do Espírito em nós é único e possui 9 características. É o amor, o primeiro, né? O amor, lá em Mateus 22, fala assim, que devemos amar a Deus sobre todas as coisas, né? E ao nosso próximo como a nós mesmos. Só que a maioria das vezes a gente quer só amar a Deus, porque tem muito próximo que nos afasta. Glória a Deus. Então, assim, se a gente não tem amor, né, a gente não tem parte com Deus, porque Deus é amor. E por mais que por mais que alguns dos irmãos nos provoca, né, nos calunia, nos fala mal, a gente ama. Por quê? Porque a gente tem o amor de Deus, né? E quando a gente não ama o nosso irmão, é porque a gente não tem o amor de Deus em nós, amém? Lá em Coríntios, Paulo fala de um amor incondicional. A Bíblia fala que Deus é amor. E quem está cheio de amor está cheio de Deus. Amém? Glória a Deus. Tem a alegria, né? Muitos de nós buscamos alegria em tantas coisas, mas a verdadeira alegria está no Senhor Jesus. Nós passamos por momentos de dificuldades, né? De muita angústia, de muita luta, mas temos a certeza que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores e a alegria é transbordante. Eu posso estar passando por tribulação que for. Eu posso estar passando por luta que for. Ainda que as lágrimas caiam, mas eu estou sempre alegre. Por quê? Porque é Jesus que nos fortalece, né? Porque como a gente está em Cristo Jesus, nós somos fortalecidos nele. Amém? E as lutas que muitas das vezes vêm em nossa vida é para nos capacitar, é para nos fortalecer, é para que a gente venha provar que Deus é conosco. Porque Ele sempre fala, eis que estou convosco, todos os dias. E a gente tem que ter essa certeza. Porque quando a gente tem essa certeza, nada atrapalha a nossa caminhada com Jesus. Amém? Glória a Deus. A única coisa que pode nos roubar a nossa alegria é o pecado. Porque quando a gente está em pecado, não tem como a gente ser alegre. Porque entristece o Espírito Santo. E aí, junto com ele, a gente se entristece também. O salmista Davi, em Salmo 51, ele fala, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. O Davi, ele se entristeceu quando ele cometeu o pecado com a Batseba. No dia que ele cometeu esse pecado, era para ele estar na guerra, lutando. Porém, ele se acomodou demais. Muitas das vezes com a gente não é diferente. Quando é para a gente estar na igreja, a gente está em casa. Às vezes sem fazer nada. Só que eu vivi isso. Eu falo por experiência própria. Antes eu não tinha vontade de vir para a igreja. Aí eu ficava em casa. Só que o Espírito Santo, ele fala conosco constantemente. E quando a gente não tem nada para fazer em casa, assim mesmo, a gente ainda insiste. Então, quando eu dizia, hoje não vou para a igreja, ele dizia, vai para a igreja. Porque é aqui que a gente se fortalece. É aqui que a gente tem comunhão. É aqui que os nossos problemas, a gente tem sabedoria para lidar com cada um deles. Porque é aqui que Deus fala com a gente. Ele fala com a gente o tempo todo. Mas é aqui que verdadeiramente a gente abre os nossos ouvidos para ouvir a voz dele. É aqui que a gente dá de tudo de nós. Ainda que muitas das vezes a gente está em nossa casa, às vezes chega uma visita. É para atrapalhar. Lá em casa não tem isso não. Chegou, com licença, você pode ficar aí. E isso aconteceu essa semana na minha casa. Uma pessoa importante na minha vida chegou em casa.
Eu disse que não vinha para a igreja. Só que depois o Espírito Santo vai. Só que eu falei para a pessoa, eu digo, se eu não for buscar, se eu não for me alimentar, aqui eu me alimento. Porém, na igreja é um conjunto. Na igreja a gente é todo mundo junto, né? Então, assim, se aqui em casa eu estou buscando as coisas, não estou tendo sabedoria, na igreja eu vou buscar. Na igreja Deus vai falar com a gente. Hoje de manhã Deus falou comigo. Eu estava um pouco insegura, mas Deus mandou um recado. E a gente tem que tomar posse. Amém? Glória a Deus. Tenha paz. A paz é o resultado de uma vida de retidão. A gente é 100% reto, gente? Não é. Somos falhos, pecadores, murmuradores, transgressores da lei. Mas, quando a gente está cheio de Deus, quando a gente tem o Espírito Santo em nossa vida, nos guiando, quando a gente ouve a voz do Espírito Santo, a gente tem paz. Amém? Em Filipenses 4, fala assim: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Para a gente ter paz, a gente tem que ter um coração limpo, um coração puro. Um coração livre de mágoas, um coração livre de rancor, um coração que perdoa, um coração que libera perdão, um coração que não se deixa as provocações contaminar. Porque no mundo que a gente vive, o que a gente mais tem são provocadores. São pessoas enviadas para tirar a nossa paz. Mas se a gente estiver em Cristo Jesus, a gente não deixa nada atrapalhar a nossa vida, amém? Ainda que tentam, mas não conseguem. Porque a pessoa se incomoda até com a tua paz. As pessoas se incomodam com a tua presença. As pessoas se incomodam com tudo que você faz. Então, elas querem tirar a tua paz. Eu vivo num mundo em que é só Jesus mesmo, porque tirar minha paz, às vezes consegue. Meus filhinhos amados, às vezes eles conseguem tirar minha paz, mas é raro, né? Aí tem hora que eu saio do espírito ali e vou para cá, mas depois eu volto. Por quê? A maioria das vezes, quando a gente sai do espírito e vai para cá, nós somos chamados a atenção. Amém? Tem a longanimidade. É o mesmo que perseverança, paciência. Eu tenho um bocado, porém, a gente sempre, né, extrapola um pouco. Um longânimo é como uma paciência de elástico, né? As pessoas estão ali querendo tirar e você puxando, de puxar. Glória a Deus. Quanto mais você tem, mais você é tentado e testado. Porque não tem coisa pior na vida do que uma pessoa que tira a tua paz, que tira a tua paciência, que deixa você nervoso, amém? A benignidade. Não querer magoar ninguém, né? Isso é o que eu menos gosto de fazer. Acho que ninguém gosta de fazer. E nem lhe causar ou provocar dor. Geralmente, quando a gente causa mágoa em alguém, causa dor, aquilo ali nos atinge também. Mais nos atinge do que atinge a outra pessoa. Comigo funciona assim. Quando eu contrario uma pessoa, me dói mais do que ela em mim. Porque eu sei lidar com isso, mas nem sempre as pessoas sabem lidar. Amém? É o amor que suporta. Pensar bem a respeito do outro. Lá em Jeremias 29:11 fala assim: porque eu bem sei os pensamentos que penso a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. A benignidade nos atrai para perto de Deus. Amém? Glória a Deus. Lá em Efésios 4:32 fala assim também: antes sede uns para com os outros, benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou. Falar de perdão para mim é uma coisa fácil, porque é impossível não perdoar. Porque quando eu comecei a ler a Bíblia, quando eu me converti,
Eu lia muito, muito mesmo. Eu praticamente lia a Bíblia toda. E eu passei a querer mudar o meu comportamento. Porque antes a gente era do mundo, né? E a gente fazia as coisas da carne. Tudo aquilo que vinha na nossa mente a gente fazia. Mas antes de eu me converter, eu era paciente, longânime. Porém, eu não conseguia me controlar, né? As pessoas vinham, falavam coisa, eu respondia, né? A altura, como dizem, vou responder à altura. Ele vai ver como é que eu sou. Então, assim, quando a gente passa a conhecer Jesus, a gente muda, né? Os frutos do Espírito Santo vêm sobre nós. Quando a gente permite, né? Porque nem todos permitem que o fruto do Espírito Santo permaneça. Nem todos têm o fruto do Espírito Santo. Mas não tem coisa melhor. Eu não tenho aqui 100%, mas eu tenho muito. E eu espero ter muito mais. Aqui fala aqui da bondade. O ser humano, ele nos causa tanto problema, né? Tanto, nos machuca tanto, que aquilo, o bispo estava falando essa semana no domingo, e aquilo ali mexeu muito comigo. Então, assim, a gente é de um jeito, e de repente o ser humano é tão mau, né? É tão incompreensivo, é tão da carne mesmo, que a gente acaba se deixando levar. E a bondade fala assim, a bondade é uma prática do bem. O amor em ação é ser uma bênção para os outros e alcançar o favor de Deus. A gente é dado a ser bom, mas a Bíblia diz que não há um justo sequer. Mas se a gente buscar, se a gente pedir ao Senhor para nos mudar, para nos moldar, o Espírito Santo, ele nos transforma. Então, algumas semanas atrás, eu deixei me contaminar. Mas o Espírito Santo já me limpou. Graças a Deus. Então, assim, comecei a deixar, né, que vozes, né, colocar as coisas na minha mente. Só que, assim, é o Espírito Santo que nos controla. As pessoas, elas têm o direito de fazer o que bem quer. Porém, se a gente não deixar o Espírito Santo controlar a nossa vida, a gente se entrega às coisas do mundo. Lá em Provérbios fala assim, 12:21 fala, o homem de bem alcança o favor de Deus, do Senhor, mas ao homem de perversos desígnios, ele o condena. Para que ser mal? Para que ser ruim? Para que deixar o inimigo tomar conta da nossa vida? A gente só vai cair, a gente só vai deixar Deus se afastar de nós. Por que a gente está na igreja? Por que a gente aceitou Jesus? E por que a gente não pratica as obras do Espírito? A gente está sempre voltando, deixando que as obras da carne controlam a nossa vida. Então, a gente tem que pensar sobre isso. Porque quando a gente deixa o Espírito Santo controlar a nossa vida, tudo vai bem. E hoje de manhã, o Espírito Santo me mandou fazer uma coisa e eu vou fazer. Não estava contra a minha vontade. Mas a gente tem que obedecer. E em tudo, quando a gente obedecer a Deus, a gente é vitorioso. Porque o que Ele quer é obediência. Por que Jesus foi bem em tudo? Por que os apóstolos foram bem? Por causa da obediência. E nós precisamos dessa obediência. Para a nossa vida ser reta com o Senhor, a gente precisa obedecer. A gente precisa ouvir mais a voz do Espírito Santo. E Ele fala conosco constantemente. É o tempo todo Ele falando. Muitas das vezes a gente está com o pensamento em uma coisa, Ele vai lá e faz com que a gente pense em outra. Então, se a gente atentar e ouvir a voz do Senhor, a gente é feliz, amém? Tem a fidelidade. A fidelidade é a fé. A fé e a fidelidade, elas andam junto. A fé é apenas crer e confiar. É também ser fiel, honesto, pois Deus é fiel. Em 1 Coríntios 1:9 fala assim, fiel é Deus, pelo qual foste chamado à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Através dessa verdade, dessa virtude,
nós nos mantemos fiel ao Senhor em qualquer circunstância. Nós descobrimos em qualidade quando somos desafiados nas tribulações. Muitas das vezes a gente deixa Deus de lado quando acontece alguma coisa na nossa vida. E o que mais acontece na nossa vida é perturbação, tribulação e por aí vai. Mas isso muitas das vezes é para nos capacitar. Quando você está prestes a receber algo, quando você está prestes a fazer algo, sempre tem algo que vai atrapalhar, que vai distrair você, que vai tirar você do caminho. Mas se a gente estiver firmado na palavra e firmado em Deus, a gente não desvia. Porque se a gente tiver aquela consciência de que se a gente está passando por aquilo ali, é porque Deus tem algo para a nossa vida, a gente vai em frente. Eu nessa questão, eu aprendi muito. Porque o que eu mais tenho passado é situações adversas. Mas em todas, Deus tem me sustentado e tem me ajudado. E eu tenho vencido em todas, em nome de Jesus. Amém? Então, quanto mais eu passo por tribulações, mais eu insisto. Porque eu sei que Deus está no controle. E ainda que Ele tiver, se Ele tiver, assim, no caso, muitas das vezes Ele faz a gente passar por aquilo ali. Para que Ele sabe aonde a gente pode ir. Porque Ele fala assim na palavra dele que não há tentação que não seja humana. Mas para todas Ele dá o escape. Então, se a gente está passando por aquilo ali, a gente tem que rever o que a gente fez, né? Para a gente ir consertando. Eu sempre faço isso. Quando eu estou passando por uma tribulação, alguma coisa que eu não sei o que está acontecendo, o que vai acontecer, eu sempre busco. Senhor, onde foi que eu errei? Me mostra para que eu venha me consertar. E orando, porque a oração é que não abre os nossos olhos, amém? A mansidão é agir com serenidade diante de situações irritantes, perturbadoras e desagradáveis. Antes éramos agressivos e nos irritava com qualquer coisa. Muitos pensam que mansidão é sinal de fraqueza, mas não é. É um sinal de força. Jesus era manso, né? E ele se conservou manso diante do traidor. Muitas das vezes a gente chega uma pessoa, né, que a gente confiava tanto, que a gente, né, e aí vem, nos trai, nos engana, faz coisa que, né, nos tira do sério. Mas se a gente orar a Deus, se a gente buscar em Deus, que já a tendência nossa, geralmente, a maioria das vezes é estourar. Eu fazia muito isso. Eu não pensava, eu falava. E de uns tempos para cá, eu tenho pedido tanto ao Espírito Santo que ele me ouviu. Senhor, freia minha língua, para que eu não venha pecar. E eu tenho sido tão ouvidora. Fala, e eu estou ali só ouvindo. Quando é para mim falar, Deus coloca a palavra na minha boca. Nesse domingo, Deus me deu a sabedoria para falar com a pessoa. E foi uma benção. Eu até me surpreendi. Eu digo, Deus, foi eu mesmo? Não foi eu, foi o Senhor. Glória a Deus. Então, assim, Jesus ele era manso o tempo todo. E ele passava esse exemplo para os discípulos. E passa hoje através da palavra para nós. Então, quando Judas traiu ele, era para ele ter falado, você está me traindo, né? Se fosse nós seres humanos, eu falava logo, você está me traindo, você não é digno da minha amizade, eu não quero você mais perto de mim. Mas Jesus não. Jesus, ele, o tempo todo, ele manteve ele ali do lado dele. Por quê? Porque eu creio que ele tinha esperança de que ele viesse mudar, de que o comportamento dele viesse ser mudado. Porque Jesus, ele falava, né? Então, ele pregava o amor, né? Os frutos do Espírito Santo. Então, ele queria, assim como os outros discípulos, estava começando a viver isso, ele queria que Judas vivesse isso. E ele deu o tempo todo a oportunidade para Judas se arrepender. E é o que a gente tem o tempo todo. A gente tem o tempo todo a oportunidade de nos arrepender dos pecados que cometemos. Nos arrepender das coisas que fazemos errada. De muitas das vezes o irmão machucou a gente pedir perdão, né? Até mesmo aqueles irmãos que a gente não faz nada, mas que eles nos atacam, né? Mas que a gente venha perdoar, que a gente venha liberar perdão. Porque Jesus, ele quer isso, amém?
E isso é a mansidão que ele transmitiu para nós. Glória a Deus. Gente, eu não sou o tempo todo manso, eu sou abençoada também. O domínio próprio, esse é um dos dons que eu gostaria de ter. E eu vou ter em nome de Jesus, amém? Domínio próprio. Ele atua como um freio contra as paixões da carne. Quando somos tentados com as velhas práticas e as coisas ilícitas, que muitas das vezes a gente jogou lá, né, no rio, e muitas das vezes a gente vai lá e pega, né, e traz para a nossa vida. Isso que a gente tem que deixar. Porque se a gente já jogou, ficou para trás. A gente não tem que estar pegando as coisas lá de trás e trazendo para o futuro. Porque o nosso futuro é Jesus, amém? Lá em 1 Coríntios 10, 13, fala assim: não sobreveio tentação, que eu já falei. Não sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentado, além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que as pessoas suportem. Nossa natureza pecaminosa deseja pecar, mas reconhecemos que a vontade de Deus é mais importante que tudo. Quando nós reconhecemos que viemos a esse mundo para fazer a vontade de Deus, que somos guiados pelo Espírito e que Deus já liberou para nós todos os dons, todos os frutos, nós até pecamos, mas logo vem o arrependimento. E ele fala que o que nos afasta dele é o pecado. Mas se a gente se arrepender de coração e deixar, ele é fiel para nos perdoar, amém? Glória a Deus. Estou indo rápido demais, gente? Acho que estou, né? Agora vocês vão despertar um pouquinho aí. Agora vamos falar dos dons espirituais, amém? São capacidades espirituais dadas por Deus, com o propósito de edificar a igreja e tornar mais eficaz o testemunho de Cristo. Aqui geralmente quando o bispo fala, né, libera palavras e tudo mais, a gente tem que estar sempre pegando, porque são palavras liberadas. E quando Deus, o Espírito Santo libera a palavra, a gente tem que agarrar em nome de Jesus, amém? Quantos são os dons espirituais? Na verdade, eles são 9, né? São 9 manifestações do Espírito. Vamos abrir 1 Coríntios. 1 Coríntios 12. Quando eu falei, né, que os dons do Espírito são capacidades espirituais dadas por Deus, lá em Atos 8 fala assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Então, nós temos poder. Deus ele já liberou poder sobre nós. A gente só precisa deixar florar. Amém? Glória a Deus. E não ter medo, né? Porque tem muita gente que tem medo. Nós temos que temer ao Senhor, não ter medo. Medo não é coisa de Deus. Medo, nós já sabemos a quem pertence, amém? E ele coloca medo, principalmente na sexta-feira. Sexta-feira é benção. Tem muita gente que fica com medo de botar a mão na cabeça de gente aqui. Mas a gente tem que estar preparado, porque a palavra do Senhor mesmo diz, né? Que temos que ser obreiros, né? Preparados. Glória a Deus. 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12. Essa minha Bíblia, a letra é tão pequenininha. Vocês nunca me viram de óculos, né? Não se assustem, gente, pelo amor de Deus. Glória a Deus.
Vamos ler a partir do verso 1. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Eu era muito ignorante a respeito dos dons espirituais. Eu não sabia, né? Até quando eu comecei a descobrir, Deus ele já me revelava muita coisa antes mesmo de eu me converter. Às vezes eu conseguia ler algumas coisas, alguns pensamentos, e eu não entendia o que era. Não é porque a gente quer, é o Espírito Santo que nos revela. Então, assim, e outra coisa, quando eu tinha 15 anos, né, eu já contei esse testemunho, não sei se os irmãos já ouviram, eu quase fui deportada. Então, eu estava numa sacada e ali foi Deus mesmo, foi Jesus, o Espírito Santo, que não permitiu que eu fosse, né, para longe, porque seria, só Deus sabe o que ia acontecer. Então, assim, eu estava assim, na sacada e eu pedi para Deus, para que Ele enviasse uma pessoa para me tirar dali. Em pensamento, eu só falei, Deus, eu queria tanto ver fulana de tal, que se ela aparecesse aqui era tão bom. E eu só fechei a boca. Aliás, o pensamento. A pessoa na calçada passou e eu gritei. No que eu gritei, a pessoa que estava do lado de dentro me impediu de falar. E aí já me puxou lá para dentro. E aí, uma outra vez, e antes disso, de eu ver essa pessoa, eu estava na janela e aí eu olhava para aquelas casas bonitas e pedia a Deus que eu queria uma casa, um carro na garagem e um salário para me manter, para não precisar trabalhar. Olha só o sonho da pessoa, não querer trabalhar. Confesso para vocês, Deus ele realizou meu sonho. Foi fácil? Não. Porque tudo nessa vida não é fácil. Primeiro a gente tem que passar pelo processo. Se você vencer o processo, você é bem sucedido. Mas se você, no meio do obstáculo, no meio do processo, você desistir, você perde a bênção. E eu não perdi a bênção porque eu fui até o final. E se eu for contar a minha história do que eu passei para poder receber essa bênção, vocês não vão acreditar. Até na delegacia eu fui parar, mas eu mantive firme. Eu fui até o fim. Porque a palavra do Senhor fala, se permanecer até o fim, a gente vai ver a glória de Deus. E o meu sonho foi realizado. Por quê? Foram 8 anos na espera. 8 anos passando por um processo. 8 anos sendo moldada para receber essa bênção. Porque tem bênção na nossa vida que a gente pede. Deus ele já liberou. Porém, você tem que passar pelo processo. Porque se você não passar o processo, você não recebe. É muito fácil a gente só pedir e Deus liberar. Seria fácil demais, né? A gente não estaria aqui buscando Ele. A gente não estaria vivendo, né, as coisas que Ele tem para nós. Então, assim, quando pedir alguma coisa, porque Ele fala, até agora nada me pediu. Pediu e não recebeu, porque pediu mal. Pediu para os seus próprios deleites. Pediu para se vangloriar. Pediu para se mostrar melhor do que o outro. Então, assim, quando a gente pedir, a gente tem que saber pedir. Na época eu não sabia pedir, mas Deus sabia do meu coração. Então, Ele sabia o que eu iria fazer, sabia como eu iria agir. Então, Ele cedeu. E muitas outras coisas. Se eu for contar testemunho aqui, eu passo o dia todo. Amém? Vamos lá para a palavra. 1 Coríntios, né? 12, o 1, eu falei a respeito dos dons, né? Paulo aqui, ele fala para a gente não ser ignorante a respeito dos dons espirituais. Os dons do Espírito. Jesus é a dádiva de Deus ao mundo. Vamos abrir agora em João 3,16. Vamos passear agora um pouco pela Bíblia. Ainda tem tempo. 3,16. A gente já sabe de cor, né? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala, já acharam? Vou esperar. Nós vamos ler um pouquinho. Vamos ganhar o nosso dia hoje, amém?
Glória a Deus. A palavra do Senhor fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se a gente está com Jesus, se a gente permanecer em Jesus, a gente vai ter uma vida eterna, uma vida com abundância, uma vida com paciência, uma vida com todos os frutos e todos os dons do Espírito Santo, amém? Ele ofereceu tudo o que a humanidade pecaminosa necessitava para poder comparecer diante de Deus. O Espírito Santo é a dádiva do Pai, e do Filho, a todos os crentes. Ele oferece todas as condições para uma vida frutífera e um testemunho poderoso. Agora vamos para 2 Pedro. 2 Pedro 1. Amém? 2 Pedro 1, versículo 3. Visto como, pelo seu divino poder, nos têm sido doados todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua glória, para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doados a sua preciosa e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. Por isso, até o 7. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude e o conhecimento. Com o conhecimento e domínio próprio, com o domínio próprio e a perseverança, com a perseverança e a piedade, com a piedade e a fraternidade, com a fraternidade o amor. A gente pode observar que em todo o tempo a gente é chamada a atenção em relação ao amor, porque o amor é o princípio de tudo, amém? Esses dons são diversos. Aqui se menciona 9, que são, nós já lemos, né? Glória a Deus. Parece que na igreja de Corinto, todos estavam presentes. No versículo 8 de 1 Coríntios, fala assim: porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A outro, o mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, os dons de curar. A outra, operações de milagres, a outra, profecia, e a outro, discernimento de espíritos. A um, variedades de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas a um mesmo, mas um só é o mesmo Espírito, realizado todas as coisas, distribuídos como lhe apraz, a cada um individualmente. Então, não é todo mundo que vai ter tudo, né? Mas todos são perfeitos. Eu ainda não descobri totalmente o meu, mas eu tenho alguns, amém? E quero aperfeiçoá-los em nome de Jesus. Os dons do Espírito devem ser procurados com zelo, né? Aqui no versículo 14, vou ler a Bíblia toda hoje. Vocês não leram a Bíblia ontem? Glória a Deus. 1 Coríntios 14, 1 fala assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o que profetiza.
Deve ser muito top, né? Você olhar para a pessoa e profetizar. Eu amo quando eu recebo uma profecia. Glória a Deus. Mas principalmente quando Deus fala primeiro comigo. Foram dados por Deus para a edificação da igreja. No versículo 11 fala, né? Mas a um mesmo Espírito é realizado todas as coisas. Como membros do corpo, devemos ser vivificados pelo Espírito e edificados como pedras vivas, que fala lá em 1 Pedro, de novo, 2,5. Deixa eu ver aqui. Primeira Pedro 2,5. Também vós mesmo, como pedras que vivem, sois edificados, casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Deus, ele se agrada de sacrifício. É tanto que quando teve esse jejum que o bispo colocou aí, né? Todo mundo pegou café sem açúcar. Eu tomei uns 2, glória a Deus. Melhor ainda é se prolongasse, né? Eu consegui 7 dias, para honra e glória do Senhor. Foi fácil, não foi não, gente. É difícil demais. 2 dias já é difícil, imagine 7 aí. Sem café, sem açúcar, é puxado. Mas tem que matar um bocado da carne aí, porque ultimamente a carne está querendo, né, dominar o nosso espírito. Mas para a honra e glória do Senhor, ela foi vencida, amém? São em benefício de todos. Toda igreja deve aproveitá-los. Os dons do Espírito devem ser usados com cuidado. Muitos enterram seus dons e toda igreja sofre com isso, com esse dano. Então, assim, se toda a igreja buscasse, né, aperfeiçoar os dons, os frutos, seria uma igreja avivada. Uma igreja mesmo, aquela igreja lá onde o Espírito Santo desceu lá em Pentecostes, né, que todo mundo falava em línguas, todo mundo era cheio do Espírito, amém? Vamos buscar isso, gente. É bom demais. Eu estava um pouco adormecida, mas agora eu acordei. Para a honra e glória do Senhor. Agora já chega de deixar a carne dominar. Ela já está derrotada para a honra e glória do Senhor. E os problemas da vida só vêm para nos edificar. É que a gente não tem que abaixar a cabeça. Quando a gente está passando por coisas, a gente tem que ver que Deus está ali conosco. A gente tem que ver que a gente tem um Jesus que lutou por nós e morreu na cruz por nós. E que a gente vai vencer, porque ele diz, eis, né, se ele vencer o mundo, a gente vai vencer também, em nome de Jesus. Amém? E se a gente buscar, a gente vence. Glória a Deus. Vamos abrir lá em 1 Timóteo. Só mais um pouquinho, está acabando. 1 Timóteo 4. Primeiro Timóteo 4, 14. Fala assim, não te faças negligente para com o dom que há em ti, o qual te foi concedido mediante profecia, com a imposição das mãos do presbítero. Então, eu creio que quando a gente foi consagrado a obreiros, né, Deus, na verdade, quando a gente é batizado, o Espírito Santo já nos enche. Mas quando a gente é consagrado, né, quando há imposição de mão, a gente é mais aflorado. Deus, ele abre mais os nossos olhos. E a gente tem que buscar muito isso. Porque o que Deus quer é uma igreja cheia de dons, cheia de frutos. Amém? E os frutos também é para que a gente vá buscar, né? Geralmente eu oro a Deus para que Deus coloque pessoas para a gente estar visitando, para a gente estar acompanhando. Esses dias eu orei ontem, orei no domingo, mas a gente tem que estar orando, gente, porque tem muita gente precisando da misericórdia de Deus.
Nós também precisamos, nós estamos muito precisados. Mas quando a gente ajuda pessoas, quando a gente vai buscar almas, Deus ele faz o que a gente menos espera. Eu, antigamente, quando eu fazia muita arca, eu vi o agir de Deus constantemente na minha vida. Eu fazia 5 arcas por dia. E quando eu chegava em casa, e eu trabalhava. Então, na época que eu mais trabalhava, era a época que eu mais trabalhava com o Senhor. Era a época que eu mais era abençoada. E, de repente, quando a minha filha viajou, parei. Parei com tudo. E eu sinto falta disso. Amém? Vamos abrir lá em Mateus. Está acabando. Mateus 25. Glória a Deus, aleluia, Jesus. 25:18. Mas o que recebera um, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Aqui também fala a respeito dos dons que a gente está enterrando, dos dons que a gente não está deixando aflorar, né? Eu tenho certeza que cada um de nós aqui tem dons, todos têm dons, e a gente precisa aflorar. Como é que vai aflorar? Através da palavra, através da oração. Primeiro, pede a Deus, pede ao Espírito Santo para abrir nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e para que a gente venha guardar no nosso coração somente coisas boas, somente a palavra dele. Amém? Eu não sei quantos dons eu tenho, mas eu vejo, eu ouço, né? E também tem aquela questão do conselho. Tem hora que eu olho para a pessoa e sinto de falar alguma coisa. Amém? E não é de mim. E não é a hora que eu quero. Teve uma vez que uma pessoa, eu falei o que ia acontecer. Deus me mostrou. E isso não é de agora. Antes mesmo de eu me converter, Deus já me mostrava as coisas. E primeiro, muitas das vezes a gente vê para nós. Primeiro aconteceu 2 fatos na minha vida. Deus me mostrou 1 ano depois, porque nem sempre acontece no mesmo dia, na mesma hora. 1 ano depois aconteceu. Eu não tinha entendimento nenhum em relação àquilo ali. Depois Deus mostrou de novo que ia acontecer uma morte. Eram 3 pessoas em uma casa. Eu falei para a pessoa, eu alertei. Só que eu também não tinha muito entendimento. Aconteceu uma morte, aconteceu uma briga. Porém, a pessoa que eu vi dormindo não era uma mulher, porque eu estava com muita coisa na mente. Então, não era uma mulher, era um homem. Era a pessoa que teve o livramento. Então, a gente tem que, muitas das vezes, ver, ouvir e pedir discernimento para Deus. Essa política também eu tive sonho. Deus também ele fala com a gente através de sonho. E a gente tem que pedir ao Senhor para nos dar o discernimento. E aconteceu, né? Que Deus tinha me falado que um vereador já tinha 400 votos. E que era para correr atrás dos outros. Eu falei para a pessoa. Eu não ia falar. Mas eu não sabia quanto que um vereador ganhava, com quantos votos ganhava. E aquilo ali ficou no meu pensamento o tempo todo. E eu fui e questionei, né? E aí eu falei para a pessoa, corre atrás dos outros, porque 400 você já tem. E a pessoa conseguiu, 457. Então, os 400 ela já tinha. Os 57 foram os que eles conseguiram. Então, assim, sempre quando a gente tiver sonhos, sempre quando Deus mostrar alguma coisa, quando Deus falar com vocês, ore a Deus e pede discernimento. Às vezes eu tenho medo de falar com as pessoas. Eu até comentei com o bispo. Por quê? Porque eu estava na dúvida. Eu digo que se acontecer, ele é minha testemunha.
Então, assim, eu ainda tenho medo em relação a isso, né? Às vezes eu estou aqui dentro da igreja, eu ouço, né? Eu sinto o cheiro de coisas, né? Às vezes a pessoa está sentindo alguma coisa. Gente, quando vocês veem eu chorando aí pelos cantos, nem sempre é eu. Eu estou sentindo alguma tristeza de alguém. E isso me incomoda. Porque a gente nem sempre sabe quem é. E Deus, ele faz com que a gente sente para que a gente venha ajudar a pessoa. E geralmente Deus mostra. Deus mostra quem é a pessoa. Amém? Glória a Deus. Vamos mais um pouquinho em 2 Timóteo. É o último, gente. 2 Timóteo. Segundo Timóteo 1:6. Glória a Deus. Lá em 2 Timóteo 1:6 fala assim: porque estão, por esta razão, pois te admoesto que reaviveis o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Amém? Então, que essa palavra venha ficar guardada no nosso coração e que a gente venha colocar em prática, né? Nós já temos todos os frutos e os dons do Espírito Santo. A gente só precisa colocar em prática. E tudo na nossa vida a gente tem que colocar em prática, né? Porque Deus, ele não nos chamou para ficar sentado nos bancos, para ficar só ouvindo e guardando. Ele chamou para a gente fazer. E uma das coisas que eu mais gosto é de fazer. Fazer visita, fazer arca, amém? Fazer oração na casa de alguém. Tem uma irmã que nos chamou para uma oração e acabou caindo no esquecimento, mas nós vamos lá em nome de Jesus, amém? Tem alguns irmãos que está faltando, alguns obreiros, e a gente precisa buscar essas pessoas. A gente não sabe o que passa por cada um. A gente sabe o que passa com a gente, mas a gente não sabe o que passa com o nosso irmão. E a gente tem que ir atrás. Porque Deus não nos chamou para a gente deixar os irmãos de lado. O que Ele fala, né? Para a gente orar uns pelos outros. Mas nem sempre a oração está resolvendo. Muitas das vezes tem uma irmã que eu ouvi dizer, que ela disse que está esperando nós lá na casa dela. Eu vou na casa dela. Seja o que Deus quiser. Talvez para levar pedrada, nós também fomos chamar para isso. E talvez para, né, quem sabe, Deus tocou no coração dela para que ela volte. Tem muitos irmãos que têm vergonha de voltar. Tem muitos irmãos que saíram e que têm vergonha de voltar. Gente, nós estamos aqui para acolher. Não importa o que fizeram, não importa o que fez abandonar a igreja. Porque nós que estamos aqui dentro, nós sabemos que tem hora que dá vontade da gente sair. Tem hora que dá vontade da gente desistir. Mas a gente não desiste. Porque quando Deus toca no nosso coração para a gente fica. Só que tem muitos irmãos que ainda não descobriram, né, isso. E tem vergonha de voltar. Que a gente possa ir atrás desses irmãos, né, para dar uma força, né, para fazer com que eles voltem. Porque eu tenho para mim que se a gente for atrás, eles voltam. Porque nós somos uma igreja acolhedora, amém? Para a honra e glória do Senhor. Obrigada, Jesus, porque até aqui o Senhor nos sustentou. Glória a Deus. Agradeço a todos, agradeço ao bispo pela oportunidade, que o Senhor possa nos abençoar a cada dia e que os dons do Espírito Santo venham a crescer em nós, venham a frutificar, venha reavivar, venha nos dar força. Porque a gente só é fortalecido na casa e na presença do Senhor. Eu falo porque eu passei por momentos, alguns meses atrás, que eu pensei por várias vezes desistir. Eu nem tinha vontade de vir para a igreja, mas eu insistia em vir, ainda que eu não tinha vontade. Porque é isso que acontece com muitos irmãos.
Deus, muitas das vezes, Ele faz a gente passar por coisas que é para a gente mostrar para muitas pessoas, através de Jesus, que se a gente permanecer, se a gente insistir, porque é a insistência, a gente tem que vencer por insistência. Então, por eu insistir em estar na casa do Senhor o tempo todo, eu não desisti, eu não caí, eu não voltei atrás. Então, assim, quando a gente não tem vontade de vir para a casa do Senhor, quando a gente está passando por coisas ruins, a gente tem que ter a certeza. Eu estou sem força, mas lá eu vou buscar força. Lá eu vou ter o ânimo. E toda vez que eu vinha para a igreja, eu chegava em casa, era um desastre. Mas no dia seguinte, no culto seguinte, eu vinha de novo. Chegava em casa, era um desastre. Eu insistia de novo. E hoje eu estou aqui, para a honra e glória do Senhor. E não vou parar. Porque Jesus, Ele não me chamou para parar. Ele me chamou para continuar. Os discípulos dele, só teve um que se suicidou. Porque ele não permitiu que o Senhor salvasse ele. E a gente não tem que permitir que o inimigo leve as nossas vidas. Porque o que ele mais quer é ceifar nossas almas. E o que ele mais tenta é nos derrubar. Essa semana eu sofri um acidente, né? Sempre são pessoas que batem em mim, não é eu que bato. Um cachorro. Eu estava vindo da roça da minha mãe e eu costumo andar bem veloz, né? Só não tenho asa, mas eu gosto de voar. Eu estava a quase 120 por hora. E aí eu diminuí um pouco a velocidade, para 100. E aí, quando eu estava, na hora que eu passei na pista, veio um cachorro. Geralmente os cachorros, quando eles são abandonados, eles ficam caminhando. Só que esse não. Esse parecia que estava endemoniado. Estava com um espírito mau. Porque ele foi para a minha direção com a fúria. Ele dava para mim ver o rosto, a face dele furioso. Partiu para cima de mim e bateu no carro. A janela do carro estava aberta. Se eu tivesse em pouca velocidade, eu tinha sofrido um acidente. Eu não estaria aqui para contar o testemunho que Deus fez na minha vida. E que Ele, mais uma vez, Ele me livrou da morte. Amém? Glória a Deus. A paz do Senhor, que palavras, né, fortes, palavras que traz a paz, traz o amor, né? Então a irmã estava falando aí sobre tribulação, né? Problemas que a gente passa, que muitas vezes a gente deixa de, não vou para a igreja, porque ontem eu passei por uma tribulação, mas eu vi o mover de Deus na minha vida. É como a irmã disse, não pode desistir não. Eu começava a orar, ficava de joelho, e vinha aquela coisa no meu coração assim, eu levantava e saía, não estava conseguindo orar, sabe? Começava a joelhar meu pé assim no chão, fiquei no joelho assim, pegava a palavra de Deus, orava e depois me levantava ligeiramente. Olha, mas quando Deus é bom, meu telefone tocou. Aí eu corria lá para fora e ficava, meu Deus, me ajuda, tornava a ficar de joelho de novo. E o telefone tocando, né? O telefone tocou 4 vezes. Aí, eu vou pegar esse telefone aqui e atendi. Oi, irmã, tenha paz, irmã, no seu coração. Você não está conseguindo orar. Eu digo, meu Deus do céu, um pastor ligou para mim, sabe? E assim, irmã, acalma o seu coração. Você está atribulada. Você não está conseguindo orar. Eu disse, meu Deus, como é que esse pastor veio falar isso para mim? É Deus, né, usando? Acalma o seu coração. Essa tribulação que você está passando, que a vitória está chegando para você. Não fica triste. Consiga orar. Você está inquieto. Mas era a realidade. Eu estava inquieta, irmã. Eu começava a orar e vinha aquela quietação. Eu parava, corria lá para fora, assim, sabe aquela angústia? E Deus falou através de um pastor, acalma o teu coração, você não está conseguindo orar, porque você está deixando o seu coração tribular, você está deixando o problema vir para você. E é o que a irmã falou aí, nós não podemos deixar a tribulação, nós não podemos deixar a luta. E a luta estava me sufocando, você acredita? Me sufocava. Eu disse, meu Deus, vou acalmar meu coração. Vou acalmar, aí tomei água, fiquei ouvindo louvor, e vou acalmar meu coração. Olha como Deus usou, essa palavra foi muito forte, viu? Foi para fortalecer. Obrigada, irmã, pela tua palavra. Falou tremendamente no meu coração. Muito obrigada. O Espírito Santo revela, né? Esse coração, muito bom. Glória a Deus. Quantos foram abençoados através dessa palavra? Deus continue te usando, Obrigado, Venice. Depois a gente vai estar subindo na rede social. Você pode estar compartilhando e assistindo novamente. Então, assim, é uma ministração onde ela trouxe um estudo completo dos dons e dos frutos do Espírito. E eu creio que nós vamos sair daqui ativados em nome de Jesus. Vamos orar agradecendo a Deus. Fique de pé.
Hoje à noite, 6h30, os guerreiros da oração. E à noite nós temos o culto da Sagrada Família. Nós temos também uma visitante, seja bem-vinda, viu? Muito bom ter você conosco. 7h30 da noite tem o culto da Sagrada Família. E hoje teremos a Santa Ceia, não falte. Vamos orar agradecendo o Senhor? Pai, obrigado pela Tua palavra que foi ministrada através da vida da obreira Salvenice. Continue usando a Tua filha, meu Pai, como instrumento do Senhor. Sela essa palavra do nosso coração, que venhamos dar frutos na Tua obra e que venhamos ser usados com os dons do Teu Espírito, Pai. Leva o Teu povo para casa, guardado, dê a todos um domingo de paz, um dia abençoado e nos traga logo mais à noite para estarmos aqui cultuando e adorando o Teu santo nome, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, cumprimente seu irmão com a paz do Senhor.